Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, venha curar de enfermidades nesta noite. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que Tu ouves as orações. Senhor, nós cremos que o Senhor pode operar, Senhor, sem sinais visíveis e aparentes, porque, Senhor amado, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O Senhor pode curar já. Senhor amado, então, em nome de Jesus, opera, meu Deus, em cada vida. Senhor amado, venha desfazer toda opressão. Em nome de Jesus nós clamamos, manifesta o Teu poder e liberta-nos. Meu Deus, alivia-nos, dá-nos da alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Jesus está aqui. Vamos abrir a palavra de Deus em Neemias. Neemias capítulo 7. Senhor amado, fala conosco. Em nome de Jesus. Basta uma palavra tua, basta uma palavra só em minha vida, Senhor. Basta uma palavra só. Diga aí e eu ouvirei, e na mesma hora obedecerei. Dirige a minha vida, Senhor. Cuida de mim, que sou pó. Quero sempre obedecer-te, oh glória. Basta uma palavra só. Louvado seja o Senhor. Lava sudahada conta ripa rada canta, lava sudaharias, lava rada canta, lava harias. Meu Deus, nós temos prazer de estarmos na Tua presença, na Tua casa, de servindo. Toda língua na terra e céus declarará a Tua glória. Todo joelho se dobrará. Em louvor Tu serás exaltado, ó Deus, e o Teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino na terra governará. Vem e cante ao eterno Deus. Ninguém se compara ao seu valor. Vem e cante ao eterno Deus. Toda língua na terra e céus declarará a Tua glória. Todo joelho se dobrará. Em louvor Tu serás exaltado, ó Deus, e o Teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Aleluias. Senhor eterno, desfaz toda obra das trevas, reveste-nos, Senhor, com toda a armadura de Deus, quebra toda obra de inveja, opera para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Neemias capítulo 7, vamos ler apenas o versículo 1, todos juntos. Sucedeu mais que depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Glória a Jesus. Irmãos, Neemias em hebraico significa o Senhor consola.
Fala isso para o irmão, o Senhor consola. A história do livro de Neemias ocorreu no ano 446 a.C., ocorreu 12 anos depois da história do livro de Esdras. Eles foram contemporâneos, só que Esdras chegou em Jerusalém 12 anos antes. O livro de Neemias inteiro conta a luta deste servo de Deus para reconstruir as muralhas de Jerusalém. A cidade foi destruída no ano 557 pelo rei Nabucodonosor, quando veio o cativeiro babilônico. O cativeiro durou 70 anos, depois vieram as primeiras levas, a primeira com Zorobabel, depois Esdras, depois Neemias. A cidade estava destruída, os muros não tinham mais. Naquela época as cidades eram muradas, porque isso era a garantia da segurança da cidade. Então todo o livro narra a reconstrução destes muros. Tudo isto tem uma aplicação espiritual para nós. Fala para você, o que significa muro na palavra de Deus? Provérbios 25, 28, como uma cidade derribada e sem muros, assim é o homem que não governa o seu espírito. Irmãos, muro significa proteção. E no caso específico aqui do livro de Jeremias, eram os muros de Jerusalém, significa proteção espiritual, significa a proteção do nosso espírito. Mateus 5 diz que Jerusalém é a cidade do grande rei. Efésios 2, 22 diz que o nosso espírito é o lugar que Deus escolheu para habitar. Diga glória a Jesus. Irmãos, todos nós somos formados por corpo, alma e espírito, como diz 1 Tessalonicenses 5:23. Deus vem habitar no nosso espírito e quer controlar toda a nossa alma e controlar todo o nosso corpo, para que nós nos tornemos espirituais. 1 Coríntios 2 diz que o espiritual discerne bem tudo. 1 Coríntios 3:1 diz assim: meus irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. O crente carnal é aquele que está imaturo. O Senhor quer que nós cresçamos. Então, irmãos, os muros, Salmo 125, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. O Senhor, irmãos, quer que nós tenhamos estrutura espiritual. Repita comigo: Deus quer que eu tenha estrutura espiritual. Os muros significa isso, irmãos, uma cidade consolidada, estabelecida, fortalecida. O crente não pode ser ingênuo, despreparado. Mateus 10 diz: sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Irmãos, então, muro significa edificação do nosso espírito, a nossa proteção espiritual. Irmãos, o crente não pode ser vulnerável espiritualmente falando, porque senão, irmãos, o diabo nos mata imediatamente. Então nós temos que ter esta proteção. Diga glória a Jesus. Eclesiastes 10:11 diz que quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quer dizer, irmãos, estes muros significam a nossa vigilância, a nossa proteção, significam a nossa firmeza em Deus, significam a nossa segurança no Senhor. Repita comigo: o crente tem que estar firme. Filipenses 4:1 diz assim: estai firmes no Senhor, amados. Salmo 40 diz assim: firmou os meus pés na rocha, firmou os meus pés, firmou os meus passos. O Senhor quer que estejamos firmes. Irmãos, quando os muros de uma cidade caem, a cidade era imediatamente conquistada, como diz a palavra de Deus, da cidade de Jericó. Isaías 26:1, uma forte cidade temos, a qual Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Repita comigo: os muros do nosso espírito são a salvação que o Senhor nos dá. Diga glória a Jesus. Esse texto diz claramente que os muros são a salvação. Filipenses 2:12 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que significa isso?
Esses muros têm que ser construídos. Irmãos, todos nós temos fraquezas. A palavra de Deus diz em Tiago 5 que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Salmo 6:2, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou fraco. 2 Coríntios 12, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas. Mas nós somos fracos. Só que esta fraqueza nos leva ao pecado. Jesus disse, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos nos fortalecer nos pontos de vulnerabilidade. Irmãos, tem gente que diz assim, nós somos fracos. Mas ser fraco não é desculpa para pecar. Fala para o irmão assim, viu? Se está com vulnerabilidade, então os muros têm que ser construídos. É disso que trata o livro de Neemias, do nosso preparo espiritual para vencermos. Repita comigo, precisamos reconstruir o muro por inteiro. Irmãos, Neemias 3 conta a história da reconstrução. Todos trabalharam, inclusive os sacerdotes. Diz lá o texto que só os nobres não quiseram pôr o seu pescoço ao serviço do Senhor. Diz exatamente com essas palavras, um tom ácido. O escritor estava criticando tais nobres. Então todos trabalharam. Toda a cidade ficou murada, os muros restabelecidos. Irmãos, a nossa vida significa, todas as áreas da nossa vida têm que estar sob a proteção de Deus. Irmãos, Jesus disse, se alguém tem luz, não tendo em seu corpo parte alguma em trevas, ele é todo luminoso. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem falado muito isso comigo. Jesus disse assim, agora já vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Jesus podia dizer isso porque Jesus não tinha comprometimento algum com o diabo. E você pode estar dizendo, eu também não. Meu amado, nós dissemos esses dias atrás na pregação, todo pecado significa comprometimento com o diabo. Todo pecado significa fazer parte da mesma rebelião que o diabo um dia fez. Todo pecado é iniquidade, diz lá a epístola de João. Significa que todo pecado está em mesmo grau de igualdade da rebelião de Satanás. Todo aquele que está pecando está tendo comprometimento em maior ou menor grau com as trevas. Então você pode dizer, o diabo nada tem em mim? Pergunta, irmão, assim, você pode dizer isto? Para você dizer isso, você tem que reconstruir completamente os muros da tua vida. Todas as áreas da tua vida têm que estar no Senhor. Irmãos, o Senhor falou muito comigo essa semana sobre a consciência. Paulo disse a Timóteo assim, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Romanos 9:1, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Salmo 51:6, tu amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Paulo disse também em 1 Timóteo 1 que alguns rejeitaram a boa consciência e por causa disso fizeram um naufrágio na fé. Irmãos, consciência significa, nós temos que ter um vínculo íntimo com o Senhor dentro da nossa consciência, dentro dos nossos pensamentos. Diga glória a Jesus. Em 2 Coríntios 3 diz que ou melhor, isso é 1 Coríntios 6, o que se une ao Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Jesus disse em João 15 que nós temos que estar unidos a Jesus, como os ramos da videira têm que estar ligados ao tronco. Irmãos, isso diz respeito a um testemunho interior da nossa consciência. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8. Então existe uma comunicação espiritual que atinge diretamente a nossa consciência. Diga glória a Jesus. Irmãos, e por isso que nós temos que, assim, ter um vínculo profundo com Deus. Não pode ser um vínculo coletivo com Deus. Meu amado, pense só na questão da morte.
Se você morrer agora, de repente você está do lado de lá da vida, sozinho, sem mulher, sem mãe, sem pai, sem filho, sem irmão, sem ninguém. Você. Se você não tiver intimidade com Deus, você está literalmente sozinho. Fala assim, misericórdia. Mas então, a pessoa tem que ter um vínculo com Deus. Nós não sabemos quando vamos passar para o lado de lá. Irmãos, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Romanos 14:8. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos um vínculo profundo com o Senhor na nossa consciência. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes, existem manifestações em nossa vida, manifestações do subconsciente. O subconsciente é ainda mais profundo, é aquilo que naturalmente não se expande, naturalmente que não se manifesta no mundo dos fatos e nos nossos diálogos. Mas, irmãos, são nessas reações que nós descobrimos qual o nível da nossa profundidade com Deus. Diga glória a Jesus. São nas reações. Irmãos, alguns sonhos são vaidade. Eclesiastes 5 diz que da multidão dos trabalhos é que vêm os sonhos. Então tem gente que sonha demais. Tem gente que todo dia assim tem para contar algum sonho e já acha que é profético. Não é assim. Deus não dá sonhos no atacado. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. As revelações de Deus são preciosas. E Deus é muito econômico nas revelações. Diga glória a Jesus. Além do que, já falamos algumas vezes, mas não custa repetir, os sonhos proféticos são flashes, muito rápidos. São sonhos curtíssimos, com uma mensagem marcante. 7 vacas magras, 7 vacas gordas, uma árvore que foi cortada e ficou só o tronco no chão. Exemplos de sonhos. O sonho do copeiro e do padeiro lá de Faraó. Sonhos muito curtinhos. Um que estava assim, com a cesta de pão na cabeça, as aves comiam os pães. Esse não tinha bom significado não. Faz misericórdia. O outro que estava dando copo para Faraó. Diga glória a Jesus. Agora tem gente que tem um sonho que é a maior viagem do mundo. Pastor, eu sonhei que eu fui para tal cidade, eu peguei o ônibus, eu peguei o trem, daí eu saí de bicicleta, eu peguei o skate, daí eu comprei um livro, daí eu disse para um amigo assim, oi, e daí, fazem misericórdia, e conta com detalhes ainda. Irmãos, isso é viagem. Fala assim, viagem. Diga glória a Jesus. Isso não é um sonho, isso é um livro, é um romance. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas sonhos são manifestações do subconsciente, que mostram o quanto que a tua consciência está em Deus. Fala assim, viu? Se você tem sonhos eróticos, você está bem rasinho. Fala assim, viu? Bem rasinho. Ainda que no culto você levante a mãozinha e cante assim de olhinho fechado, por encenação. Mas em misericórdia. Não tem profundidade com Deus. E outros irmãos, na reação. Tem gente que está na rua, bate o carro, pronto. Expande toda a carnalidade possível, dá vexame de tudo que é jeito. E xinga, grita, berra e sapateia. Faz misericórdia. Nessas reações que se descobre que a tua consciência não está em Deus. Não tem profundidade com o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus em todas as reações, ele sempre foi santíssimo. Por mais que ele fosse provocado, ainda na cruz do Calvário, os irmãos lembram do boletim que narra a agonia de Jesus sob o ponto de vista clínico, médico. E Jesus naquela agonia toda, ele ainda disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus ainda trabalhou pela salvação do ladrão que estava ao seu lado. Diga glória a Jesus, porque em qualquer circunstância Jesus estava intimamente ligado ao Pai, porque ele disse, eu e o Pai somos um. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Irmãos, então o Senhor quer a nossa consciência. Consciência faz parte do nosso espírito. E para isso o Senhor fala nessa noite sobre reconstruir o muro. Irmãos, a salvação envolve também a razão. Romanos 12 diz assim: o vosso culto racional. Repita comigo: a minha mente tem que estar repleta da palavra de Deus. Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite em vós, em toda a sabedoria. Irmãos, a nossa mente tem que estar saturada da palavra de Deus. Escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Diga glória a Jesus. Irmãos, o maligno age na mente. O maligno vem com as concupiscências do engano para enganar o que? Os nossos pensamentos. Então, irmãos, por isso que a nossa mente precisa estar firme no Senhor. Diga glória a Jesus. E para estar firme em Deus tem que estar cheio da palavra de Deus. Irmãos, outra coisa é salvação racional. Outra coisa, irmãos, nós temos que estar firmes no Senhor também pelas nossas obras. Não pode ser apenas salvação de boca. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas sim por obra e em verdade. 1 João capítulo 3. O Senhor me falou muito forte ontem sobre a parábola do bom samaritano. Diga glória a Jesus. O sacerdote e o levita não atentaram para o homem que estava caído à beira da estrada, mas o bom samaritano sim. E Jesus disse que aquele é que verdadeiramente estava cumprindo o mandado de Deus. Essa história está em Lucas capítulo 10. Diga glória a Jesus. Irmãos, bom samaritano. E uma história muito, um pormenor profundo da história é que o bom samaritano viu um ilustre desconhecido que estava à beira da estrada. Ele tratou dos ferimentos, colocou na sua cavalgadura, levou a estalagem e pagou a estalagem para o dono daquela estalagem cuidar deste ferido. Irmãos, existem atualmente uns bons samaritanos de meia pataca. Fala assim: misericórdia. Quer levar o ferido para algum lugar, mas não quer arcar com os ônus disto. A parábola de Jesus é perfeita. Quer ser bom samaritano? Pague do bolso. Fala assim: viu? Não empurre a batata quente para o outro. Fazem misericórdia. Irmãos, então a salvação por muros e antemuros, vocês têm que estar firme no Senhor. Provérbios 24:30. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de conhecimento. Estava tudo cheio de cardos e de ortigas, e a parede de pedra estava derrubada. Irmãos, a preguiça, pela fraqueza das mãos, goteja a casa, diz o livro de Provérbios. Mas a preguiça faz com que os muros espirituais enfraqueçam. Isso nos torna suscetíveis de sermos atacados pelo maligno. Nós pregamos domingo sobre os ferimentos na guerra espiritual. Irmãos, apesar de termos a vitória garantida por promessa de Deus, nós não estamos isentos da batalha. A batalha é verdadeira e nós podemos ser feridos nesta batalha. Para não sermos feridos, temos que estar com os muros prontos, acabados. Diga glória a Jesus. Não pode ter preguiça. Irmãos, tem gente que é bom para o serviço, mas para a Bíblia é péssimo. É gente assim que tem uma mentalidade mais prática, mas assim, para se esforçar para ler a Bíblia, ele tem preguiça. Lê um versículo e já está morrendo, parece que cai um pedaço do cérebro. Mas assim, misericórdia. Preguiça mental. Fala assim: preguiça mental. Deus não gosta disso. Fala assim: Deus não gosta disso. Irmãos, preparar este muro. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, então Neemias foi ali porque toda a cidade estava em miséria, todos temerosos, com medo do inimigo, porque a cidade não tinha muros, não tinha proteção. Irmãos, então Neemias foi para restaurar a dignidade do povo de Deus. Repita comigo: Deus quer restaurar a dignidade do seu povo. Meu amado, todas as coisas têm que estar no devido lugar. Diga glória a Jesus.
Você tem que trabalhar a salvação, como diz Filipenses 2,12. Ver o que na tua vida, o que está faltando, o que está falho. E tem que ser reconstruído o muro ali, naquele lugar. Crente não pode ter pecado habitual. Diga glória a Jesus. Romanos 6,14, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Tudo isso é muito profundo, muito sério. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor me falou essa semana também sobre a vida profissional. Muitos crentes aqui estão sofrendo ataques do diabo na vida profissional. Até que trabalha, até que ganha, mas perde tudo. Porque, irmão, meu amado irmão, o que está faltando na tua vida, em primeiro lugar, é sabedoria. Fala assim, sabedoria. Tem gente que não tem sabedoria administrativa, gasta em bobagem, não sabe controlar as coisas. O Senhor quer te dar sabedoria, porque senão isso é brecha, o diabo já entra. Você tem que construir um muro financeiro. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. E outro, irmãos, outro problema além de falta de sabedoria é a ganância. Irmãos, as igrejas estão cheias de gananciosos, gente que só pensa em dinheiro. Está errado isso. Fala assim, está errado isso. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que eu não sinto liberdade alguma de sair do meu emprego. Eu não vou sair, vou continuar trabalhando, porque isso me dá assim isenção de ânimo para fazer a obra de Deus. Diga glória a Jesus, porque eu não sou sustentado por salário pela obra de Deus. Isso dá liberdade. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, porque não se pode confundir as coisas de Deus com dinheiro. Isso é pecado grave. Jesus tratava as pessoas com paciência, só não tratou com os vendilhões. Os vendilhões foi no chicote. Foi a única vez que Jesus perdeu as estribeiras a ponto de partir para a agressão física. Diga glória a Jesus. Só que Jesus fez isso com santidade, porque João 2 diz que os discípulos já se lembraram do texto: o zelo da tua casa me devorará. Jesus cumpriu com perfeição o que diz Efésios 4: irai-vos e não pequeis. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, esses muros também precisam ser fechados. Irmãos, o Senhor quer que nós voltemos a ter dignidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem crente sem vergonha, tem crente que já perdeu a vergonha. Irmãos, tem crente que sabe decor a conversa do mal pagador. Fazem misericórdia. Tem gente que sabe decor o discurso do caloteiro. Deve e não nego, pago quando puder. Talvez no ano 3000. Fazem misericórdia. O crente tem que ter dignidade, busca o Senhor. Pastor, mas eu estou buscando e não estou conseguindo. É porque tem brecha, é porque tem alguma coisa impedindo. Diga glória a Jesus. Por isso que estamos falando de muros hoje. Neemias reconstruiu o muro inteiro. E ele reconstruiu o muro em 52 dias, diz este livro. Quer dizer, irmãos, isso aqui não é um trabalho demorado não, isso aqui é para já. Fala assim, é para já. Irmãos, e só vendo rapidamente, que é um assunto aqui muito profundo, Apocalipse 21:12 diz que os muros da santa cidade, a Nova Jerusalém, também tem 12 portas. Assim como na Jerusalém, que é da terra, também havia 12 portas. Irmãos, existe um estudo profundo sobre estas portas de Jerusalém, que dizem respeito às portas do nosso espírito, e falam aqui algumas coisas profundas. Eu vou falar isso só de passagem, só para aguçar a tua curiosidade. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Um dia precisamos parar com atenção nisso. Tudo isso está escrito em Neemias 3. Neemias 3:1 fala da porta das ovelhas. Era o lugar por onde entravam as ovelhas, era pertinho do templo, por onde entravam as ovelhas para irem para o sacrifício. Jesus, quando estava para ir para a cruz, ele entrou também por esta porta, e ali, ovelhas para o sacrifício. Isso fala de suprimento espiritual, fala daquilo que vai nos suprir para a nossa adoração ao Senhor. Diga glória a Jesus. O muro é fechado, as portas são meios de acesso, ou para entrar ou para sair. Fala dos meios de acesso ao nosso espírito.
um assunto muito profundo. Diga glória a Jesus. Então essa parte das ovelhas é o suprimento de Deus que entra para nós podermos adorar ao Senhor. A segunda porta é a porta de Efraim, Neemias 12:39. A terceira porta é a porta do peixe, Neemias 3:3. Por onde entravam os mercadores de peixe, entravam e saíam. Irmãos, peixe na palavra de Deus significa salvação, significa almas ganhas para Jesus. Peixe quando é pequeno, peixe quando é grande, significa aprovação. Faz misericórdia. Você conhece a história do grande peixe, né? Diga glória a Jesus. A porta do peixe, irmão, significa evangelismo, significa ganhar almas para Jesus, significa trânsito espiritual no nosso espírito, vida saindo de nós para alcançar outras vidas, e também isso acaba havendo ali uma troca espiritual. É como Paulo disse que queria ver os romanos para que pela fé mútua houvesse ali crescimento, houvesse edificação espiritual. Diga glória a Jesus. Nós somos pescadores de homens. Fala assim, pescadores de homens. Inclusive este ano nós estamos num propósito de cada um trazer mais um. Não é trazer no culto, não, meu filho, é batizado e membro da igreja com o nomezinho no hall. Diga glória a Jesus. Tem gente que traz a pessoa uma vez no culto e já fica se achando no máximo assim. Pastor, eu trouxe, agora é com Deus. Coisa nenhuma, meu filho, você acha que é assim? Evangelismo barato, mas em misericórdia, é batizado e membro da igreja. Diga glória a Jesus. Nós já falamos isso no início do culto. Pastor, mas ele ficou membro da igreja. Bom para outra igreja, mal para você. Vai ter que ir atrás de outro. Faz assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, a quarta era a porta velha. Neemias 3:6 era a primeira das portas de Jerusalém, o primeiro lugar de acesso à cidade. Isso aqui fala do primeiro amor. Diga glória a Jesus. Fala assim, tem que guardar o primeiro amor. O que é primeiro amor? É quando você se converte, você se apaixona por Jesus. Mas depois os cuidados da vida, a sedução das riquezas, glutonaria, embriaguez, como diz Lucas 21, vão tentando ofuscar este primeiro amor. Fala assim, não deixe. Meu amado, crente que perde o primeiro amor é um trabalho árduo para reconquistar. É quando a pessoa diz assim, pastor, eu estou orando, não estou sentindo nada. Perdeu o primeiro amor, meu filho, e é um trabalho longo para voltar. Apocalipse 2:5, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Fala assim, volta. Irmãos, perder o primeiro amor, tem gente que acha que você é um crente assim mais apagado. Não, meu filho, perder o primeiro amor significa ser rejeitado por Jesus, porque Jesus disse à igreja de Éfeso, eu tirarei de ti o teu castiçal, deixaria de ser igreja. Faz misericórdia. Deus não admite que alguém o ame menos, tem que amar mais. Fala assim, mais. Qual que é o primeiro de todos os mandamentos? Irmãos, perder o primeiro amor é pecar contra o primeiro dos mandamentos. Jesus está falando conosco. A quinta porta era a porta do vale, Neemias 3:13. Também chamada em Jeremias 19:2 de a porta do oleiro. Fala assim, Jesus. A sexta porta, Neemias 3:14, a porta do monturo, por onde saía o lixo da cidade. Diga glória a Jesus. 2 Coríntios 7:1, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A sétima era a porta da fonte, Neemias 3:15. Isso aqui é maravilhoso, mas a porta da fonte era perto do tanque de Siloé, aquele que diz em João 9, que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos do cego e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo, e era um cego de nascença. Irmãos, a porta da fonte significa Deus abrir os nossos olhos para revelações espirituais mais profundas.
profundas. Dê uma salva de palmas a Jesus. Bendecido seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. A oitava das portas de Jerusalém era a porta das águas. Neemias 3:26, e águas, na palavra de Deus no plural, significa o fluir do Espírito Santo. Move as águas, significa a chuva temporã e serôdia, que dizem Tiago capítulo 5. A nona era a porta dos cavalos. Neemias 3:28, era a porta de entrada particular para a casa do rei. Era uma porta usada para o rei de Israel que entrava em Jerusalém. Isso aqui é muito profundo. Nós temos que ter uma comunhão íntima, particular com Jesus. Jesus tem que ter no nosso espírito uma porta particular, só dele. Fala assim, só dele. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Você precisa ter intimidade com Deus. Fala assim, intimidade com Deus. A 10ª era a porta oriental, Neemias 3:29. A 11ª era a porta da guarda, Neemias 3:31, onde havia a revista das tropas que saíam e entravam para a guerra, significando a batalha espiritual. E a 12ª porta era a porta da prisão, Neemias 12:39. Diga glória a Jesus. Também em Jerusalém, dentro da cidade, havia uma prisão. Jeremias a conheceu muitas vezes. Falava assim, Jesus. E a porta da prisão. Irmãos, nós podemos prender pessoas dentro do nosso espírito. A única maneira de soltá-las é liberando perdão. Isaías 58 fala do jejum aceitável a Deus. E diz assim, não é que solteis os encarcerados e deixeis ir livres os oprimidos? Diga glória a Jesus. Se tem alguém preso dentro do teu espírito e você é o carcereiro, faz misericórdia. Você precisa soltar para você ser livre também, em nome de Jesus. Senhor amado, louvamos a Ti, meu Deus, agradecemos ao Senhor. Queremos, meu Deus, reconstruir os muros da salvação no nosso espírito. E, Senhor amado, queremos ter maior conhecimento dessas vias de acesso ao nosso espírito, de como funciona isso. Leva-nos, meu Deus, a assuntos mais profundos, a revelação mais substanciosa da Tua palavra. Senhor, nós queremos estar firmes em Ti, para não sermos afetados pelo maligno. Senhor, em nome de cada um possa estar consolidado, completo em Ti, sem brecha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Quem está na série